do Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 5, versículo 25. Aleluia, louvado seja Deus. Glória, glória seja dada ao Senhor. A morte não venceu o nosso Jesus. A morte não venceu o nosso Cristo. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, ele achou que estava vencendo. Mas ao terceiro dia, o nosso Cristo ressuscitou. Aleluia, por isso que nós estamos aqui nesta noite, exaltando, glorificando o nome dEle, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você. Queridos, a mensagem de hoje, o tema que eu quero dar para essa mensagem: Jesus te chama de filho. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Marcos, versículo 5, versículo 25, diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando, isso antes ia a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar no seu vestido, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E o versículo 34 diz assim: e ele disse, Jesus dizendo para aquela mulher, irmãos: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E você se assenta, louvando e agradecendo ao nome de Jesus nessa noite. Louvado seja Deus. Queridos, eu preciso dar uma introdução antes de entrar nesse texto que os irmãos já conhecem. Só que a Bíblia vai nos dizer no livro de Levíticos, que fala sobre as instruções dos sacerdotes, os sacrifícios e a santidade que Deus deu àquele povo. E o Senhor chama Moisés para falar com o povo, instruir o povo sobre algumas coisas. E é o livro da lei que dizia algumas coisas antes da vinda do Senhor. E somente os sacerdotes, irmãos, naquele tempo é que podia entrar na presença de Deus, apresentar um sacrifício a Deus por intermédio do povo. Então Deus, ele dá a Moisés algumas instruções para falar com aquele povo. Aleluia, louvado seja Deus. Onde eles teriam que tomar cuidado com algumas coisas. E uma dessas coisas, no capítulo 15, vai nos dizer sobre o homem e a mulher e o que tornaram eles impuros, ou seja, quando eles tinham um fluxo da sua carne, eles ficavam impuros, eles tinham que ficar afastados. Tudo que eles tocavam ficava impuros também. Só que quando Jesus vem, tudo isso é transformado e modificado, porque Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você, e ele se tornou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o sacrifício vivo na cruz do Calvário. Então, pela vida de Jesus Cristo, pela vida dele entregada na cruz do Calvário por mim e por você, como sacrifício, aleluia, louvado seja Deus, eu e você temos acesso diretamente com o Pai. Eu e você temos diretamente acesso com o nosso Jesus Cristo. Então hoje você pode entrar no
Bíblia nos diz que há 12 anos ela padece com esse fluxo, que era uma hemorragia constante, não parava de jorrar o sangue dela, irmãos. 12 anos convivendo com essa situação. E eu imagino que 12 anos, aleluia, louvado seja Deus, de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher, ela vive uma vida isolada de todo mundo. Ela tinha que viver afastada de todo mundo por conta dessa situação. E eu já quero crer e entender que o Senhor já tinha um propósito sobre a vida dessa mulher. Porque uma pessoa comum, irmãos, viver 12 anos jorrando sangue, eu acredito que ela não viveria, ainda mais naquele tempo, naquela época, que não tinha muitos recursos da medicina para se tratar. Hoje em dia ainda tem recurso, as pessoas vão em alguns médicos, conseguem algumas consultas particulares, mas naquele tempo não tinha isso. Então eu acredito que tinha já um propósito perante a vida daquela mulher. E eu quero já também ministrar sobre a sua vida nesta noite, que Deus tem um propósito sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, irmãos, ela fez o que ela podia fazer. O que estava ao alcance dela fazer, ela fez. E como a Bíblia nos ensina, como acabamos de ler, que ela gastou tudo o que ela tinha. Ela é uma mulher que tinha recursos financeiros. Então ela correu atrás, ela buscou, ela fez o que ela podia. Só que tem coisa que a medicina não pode fazer. Tem coisa que o seu amigo não pode fazer, o seu parente não pode fazer, no seu trabalho ninguém pode fazer, mas somente Jesus vai fazer. Tem coisas que a gente vai tentar, vai bater, vai correr, mas não vai adiantar. Sabe por quê? Porque a solução está nas mãos do nosso Mestre. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que ela buscou o recurso que ela tinha, tudo ela gastou, já não tinha mais o que fazer, Cíntia. Tudo ela investiu ali, tudo que ela podia fazer ela fez. E agora? Aí me chama a atenção que Jesus é perfeito e maravilhoso. E ela entra num cenário onde a Bíblia vai dizer que ela ouvindo falar de Jesus. Eu acredito que aonde ela estava, irmã Eliane, ela estava isolada, separada, porque ela não podia ficar com as pessoas junto. Só que ouvindo falar que Jesus passaria por onde ela estava, ela aproveitou a oportunidade. Ela falou: epa, peraí, eu vou me levantar, eu vou me posicionar, e eu vou até esse Jesus. Porque a fama de Jesus percorria, irmãos, por toda a cidade. A fama de Jesus percorria o que Jesus fazia, os milagres que fazia. E aquela mulher já debilitada da sua saúde, sem dinheiro, sem recursos, sem ter o que fazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela toma uma atitude. Ela aproveita a oportunidade de se posicionar, se levantar e reagir. Olha o versículo 28 que diz assim, ó: porque ela dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos sararei. Ela mesmo já chegou com muita fé. Ela mesmo já determinou, caiu na vida dela: se eu tocar nele eu vou ser curada. Essa mulher só ouvia falar de Jesus. E o que Jesus vem chamar a minha atenção e a sua atenção nessa noite não é só ouvir falar de Jesus. Não é somente saber que Jesus fez na vida do Mário, fez na vida da irmã Elaine, fez na vida da irmã Samara. Não, eu não quero somente saber o que Jesus fez na vida de alguém, mas eu preciso também que Jesus faça na minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. Então essa mulher, ela falou assim: peraí, eu vou aproveitar essa oportunidade. E o Senhor está falando aqui nessa noite de oportunidades. Atitudes que eu e você precisamos tomar. Não é somente uma palavra de incentivo, não. Você precisa saber que você necessita de Jesus. Só quem vai até Jesus sabe que precisa
quem precisa de Jesus, irmãos, vai. Eu acredito que essa mulher, ela estava com muito medo. Eu acredito que essa mulher no seu íntimo estava apavorada. Meu Deus, e agora? Eu vou sair, eu vou entre a multidão, que ela não podia estar ali. Mas eu acredito que ela se cobriu, e a fé dela foi tão grande, tão tremenda, que ela ultrapassou todas essas barreiras. E o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite: vença o medo, vença a barreira, vença aquilo que o Senhor tem nas mãos para entregar para você. É você que tem que ir, é você que precisa fazer oportunidades que o Senhor está te dando. Queridos, ela já saiu da onde ela estava acreditando. Aleluia, louvado seja Deus. E o interessante é que essa mulher, ela entra num cenário onde o versículo um pouquinho atrás vai dizer que Jairo estava ali na cena. Jairo chega até Jesus pedindo socorro para a vida dela, para a vida da filha dele, que estava em casa, estava a ponto de morrer. E Jesus vai: não, vou lá vou com você sim. E Jairo leva Jesus para sua casa. E o interessante é que, caminhando Jesus na frente, eu acredito que Jairo, indo à frente, Jesus vindo atrás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher entra nessa cena e toca no mestre. Onde para tudo, irmãos, onde para tudo. Aí eu imagino a mente de Jairo pensando: mas espera aí, Jesus estava indo até a minha casa, minha filha está lá, e agora? Eu estou vendo a oportunidade de Jesus ir até a minha casa. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Jairo não fala nada. Jairo não fala nada. E eu quero também aqui, irmãos, aplicar sobre a nossa vida que você pode ser um instrumento de Deus usado. Porque Jairo convida Jesus para ir até a casa dele, e no caminho essa mulher se apresenta. E eu quero acreditar que por esse caminho que Jairo estava indo até a casa dele, foi onde essa mulher ouviu falar de Jesus. Então, o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nessa noite: não se preocupe, que o seu milagre vai chegar também. Jairo parou, esperou ali Jesus falar com aquela mulher, toda aquela cena, e Jairo ele fica esperando. E às vezes a gente olha, parece que alguém está prevalecendo, parece que alguém está sendo mais abençoado, parece que alguém está conseguindo as bênçãos primeiramente que eu. Mas o Senhor vem dizer depois lá na frente, fala para Jairo assim, ó: Deus poderoso, maravilhoso, aleluia. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então o que Jesus estava querendo dizer para Jairo também: eu preciso socorrer essa mulher, mas o seu milagre também vai chegar. O que Jesus estava dizendo, irmão, querendo dizer, é que Jesus ele não vê como o homem vê. Ali os discípulos falam para ele, Pedro fala: Senhor, como o Senhor fala? Que a multidão te aperta, a multidão, está todo mundo aqui te apertando. E o Senhor fala: quem me tocou? Só que Jesus ele sente algo diferente daquela mulher tocar. Aquela mulher ela toca, e eu acredito que ao tocar dela, ela já sentiu ser curada. E Jesus poderia até querer que ela voltasse, Jesus poderia até deixar ela ir para a casa dela, voltar para a casa dela, já recebeu a cura. Só que Jesus queria falar algo mais tremendo com ela no seu particular. Não é somente você sentir, porque a Bíblia vai dizer no seu versículo 29: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então essa mulher ela já sentiu que ela já tinha curado. Ela poderia já sair correndo e voltar para casa. Só que Jesus quer mostrar para ela, sabe o que? Não é só sentir. Você vem, você sente um arrepio, você sente uma presença,
vestido. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher? Se aproxima, confessa, fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é somente você receber e ir embora, não. O Senhor quer um relacionamento com você todos os dias. Recebemos o Senhor, saímos. Quando estamos precisando, nós corremos de novo para Jesus. Jesus não quer isso. Jesus quer você constantemente, todos os dias. E a palavra do Senhor vai dizer que ela foi curada completamente, corpo, alma e espírito, quando ela confessou, se prostrou e reconheceu que Jesus era o Salvador da vida dela. Ou seja, antes de dela confessar, dela se prostrar e ela reconhecer, ia ser somente uma cura ali momentânea. Ela teria que mais para frente voltar novamente aos pés de Jesus. Só que quando ela confessa, quando ela reconhece e quando ela se prostra, aí Jesus fala para ela no seu versículo 34: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse seu mal. Queridos, o que eu quero dizer para você nessa noite: Jesus não despreza ninguém. Para os discípulos podia ser somente mais uma pessoa. Para os discípulos podia ser mais uma que está chegando para receber. Só que Jesus, ele paralisa o cenário. Ele para tudo para poder falar com aquela mulher, convencer aquela mulher que é o único caminho que ela tinha que seguir era Jesus. E quando ela faz tudo isso, aí ela é curada completamente. E a palavra do Senhor vai dizer em Isaías 53, é rapidinho para a gente terminar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 53, no seu versículo 4, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui no livro de Isaías, o profeta já estava falando o que iria acontecer. O que iria acontecer perante o povo. Por isso que eu digo para você nessa noite que Jesus, ele se importa com a sua vida. Jesus, ele se importa com você. Pode muitos não dar o valor necessário, assim como os discípulos: não, como o Senhor fala quem te tocou? Não, imagina, vamos continuar seguindo, vamos lá, vamos até onde a gente precisa ir. Jesus fala: não, peraí, tem uma alma aqui, tem uma vida aqui que eu preciso cuidar, eu preciso tratar. Jairo tem dinheiro, Jairo tem posição, eu vou chegar até a casa de Jairo, vou fazer um milagre. Só que tem uma vida aqui que está precisando mais ainda, ela já perdeu todo o recurso. Eu preciso que ela receba. Então Jesus fala assim: calma aí, vamos parar tudo, para que essa alma venha a ser tratada. E eu e você somos essa ovelha, onde nosso Jesus entregou a minha vida, entregou a vida dele por mim e por você. Tão pecadores que somos, não merecemos estar aqui, irmãos. Não merecemos estar aqui. E às vezes a gente acha que é melhor que o outro. A gente acha que é melhor que o nosso irmão. Não. Jesus fala assim: calma aí, eu vou te ajudar, mas eu preciso socorrer o outro lado. Jesus, ele olha para mim, para você igual. Todos nós somos filhos. Todos nós somos
E que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite. Avance. Não perca a oportunidade. A fé pode estar pequena, mas ainda pode alcançar o milagre. A fé pode estar se acabando, ou pode até ter acabado. Mas o Senhor fala para mim e para você nessa noite: eu estou aqui. Só que eu quero relacionamento. Só Jesus vai chamar eu e você de filhos, irmãos. Só Jesus que vai chamar eu e você de filhos, que vai nos dar o reconhecimento